o nosso giro com a repercussão da nossa enquete do dia de ontem. A nossa enquete ontem, dia da Previdência, dia do aposentado, e a gente pedindo para você se você acha que há necessidade de alguma reforma na Previdência e qual deveria ser a prioridade dessa reforma. Olha, 50% das pessoas que votaram votaram na opção que o sistema tem que se tornar mais justo e equitativo entre diferentes categorias de trabalhadores. 50% votaram nessa opção. 25%, segunda colocada, melhorar a sustentabilidade financeira do sistema. Isso é uma necessidade também, claro. O sistema tem que ser sustentável financeiramente, porque senão, daqui a pouco lá na frente, aqueles mais jovens que estão entrando no sistema agora não terão acesso à aposentadoria. 14,7% votaram em ampliar os benefícios para os aposentados. E 8,8% disseram aqui, votaram na opção não vejo necessidade de reforma previdenciária. 8,8% votaram nessa opção, que não vem a necessidade de reforma na Previdência. E um percentual muito pequeno aqui, aumentar a idade ou tempo de contribuição para a aposentadoria. Teve votos também nessa opção, mas o percentual foi bem pequeno. Até vou conferir aqui qual foi esse percentual, acessando diretamente aqui a enquete do dia de ontem e pegando aqui o gráfico para conseguir ver aqui que é um percentual muito pequeno, 1,5% que votou nessa opção de aumentar a idade ou o tempo de contribuição para a aposentadoria. Obrigado para você que participou, que interagiu na nossa enquete do dia de ontem, repercutindo então essa situação da Previdência Social no Brasil. Nossa Previdência que está com um déficit atuarial na casa dos 300 bilhões de reais e como foi conversado na entrevista no dia de ontem com o advogado previdenciarista, tem muitas alterações e todas elas, claro, apertando mais para que as pessoas possam se aposentar. Aproveitando o momento, falando de enquete, o Odair já está nos grupos de jornalismo também, a enquete de hoje, repercutindo aquela lei lá de Blumenau, né, que está em trâmite, sobre o desconto aí na taxa de água do SAMAI nos dias em que não houver entrega por falhas técnicas da autarquia. Muito bem, eu também já, enquanto o Julian já vai preparando a próxima notícia aqui, eu já vou colocando para você que está interagindo aí no Facebook da Cultura. Muito bem, o Procon de Timbó divulgou pesquisa de preços do material escolar como forma aí de auxiliar os pais na busca pelos materiais. A pesquisa foi feita em 9 estabelecimentos de Timbó que comercializam itens de material escolar e papelaria em geral. No total, a lista conta com 26 itens que foram pesquisados desde o menor preço até o maior preço, sem considerar a marca, né, de cada um. As 5 maiores variações de preço, então, encontradas foram no valor do apontador, que pode variar entre 0,25 ou 25 centavos a R$ 21,95. A caneta esferográfica varia de 70 centavos a R$ 34,95. O dicionário de português com variação entre R$ 2,99 a R$ 119,90. O lápis de escrever que varia de 50 centavos a R$ 18,95. E o esquadro também, com variação de R$ 1,20 e R$ 29,90, o mais caro. Então essa foi a pesquisa. Lembrando que você pode acompanhar a pesquisa completa do Procon, com todos os 26 itens aí pesquisados, no site da Prefeitura de Timbó, então nas redes sociais também da Prefeitura de Timbó. Rádio Cultura vai fazer uma matéria a respeito disso, junto lá com o Carco lá no Procon também, para poder divulgar e auxiliar ainda mais as famílias aí em melhorar o nível das suas compras, a economia nas compras de material escolar. É tradição aqui na cidade de Timbó essa pesquisa do Procon e a gente vai conversar, o Julian, a equipe de reportagem da Rádio Cultura vai conversar com o Procon aqui de Timbó para que a gente possa passar maiores detalhes, maiores informações para você a respeito dessa pesquisa. Olha, dezenas de famílias que vivem às margens da BR-470 em Apiúna, no Médio Vale do Itajaí, foram notificadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT,
O órgão pede a retirada das construções localizadas dentro da faixa de domínio da rodovia. Os moradores receberam prazo de 30 dias para acatar a ordem sob risco de multa. O DENIT afirma que foram cerca de 70 proprietários notificados a recuar as casas que estão nos primeiros 20 metros após o término das pistas. Isso incluiria, por exemplo, derrubar os quartos da casa. Você está vendo a foto aí da casa da Sônia e do Nelson Voltolini. Você está vendo a foto aí na nossa matéria, e você que acompanha pelo YouTube, você também acompanha pelo Facebook, você está vendo ali a foto da casa, e a Sônia ali está justamente mostrando a partir da onde a casa precisaria ser derrubada para que ficasse dentro ou fora da faixa, né, de domínio da rodovia. Então essa situação aí que estão passando esses moradores, como a Sônia e o Nelson Voltolini, notificados em dezembro do ano passado sobre a decisão. O imóvel do casal tem 5 metros dentro da faixa que o DENIT aponta como da União. Entretanto, a moradora ressalta que a residência foi construída há cerca de 80 anos, antes mesmo da BR-470 existir. A saída encontrada pela família foi recorrer à justiça. Não tem como tirar só os 5 metros. Se mexer, tem que derrubar tudo. E isso é difícil porque tem nossa loja aqui e eles não falam em pagar indenização. Nós compramos esse imóvel há 26 anos e os documentos mostram que o antigo dono chegou a doar terreno para a construção da rodovia, afirma a moradora. Nenhum valor de indenização foi oferecido aos moradores. O órgão, que é o DENIT, diz que essas construções estão em área da União, logo teriam sido construídas irregularmente. O morador que não cumprir a decisão pode ser multado e o valor da penalidade dobrar caso passe o período de 60 dias e o imóvel ainda esteja no local. O morador pode questionar a decisão e recorrer na justiça, naturalmente, respondeu o DENIT. O órgão ressalta que a medida visa o cuidado com a faixa de domínio da BR-470 e cita que ao longo do ano passado o serviço havia focado na limpeza de publicidade. Agora o alvo são imóveis. Além disso, o DENIT diz que, de certa forma, o recuo das construções ajudaria na futura obra de duplicação da rodovia. No dia 28 de dezembro do ano passado ainda, o governo federal lançou edital de licitação para contratar projeto da obra. O trecho que corta o Alto Vale de Itajaí tem 228 quilômetros de extensão e, além da faixa dupla, deve ganhar novos viadutos, túneis, acessos e marginais. O primeiro lote previsto é justamente entre Indaial e Apiúna. A abertura das propostas está marcada para dia 29 de janeiro. E também, como foi feito aqui do trecho de Navegantes a Indaial, também foi dividido por lotes. O primeiro lote, então, é de Indaial a Apiúna, esse que vai ser dado continuidade. Parece que os envelopes, então, já vão ser abertos aqui no dia 29 de janeiro. O lote 2 de Apiúna a Lontras, depois tem o lote 3 de Lontras a Agronômica, o lote 4 de Agronômica a Pouso Redondo, o lote 5 de Pouso Redondo a Ponte Alta, lote 6 de Ponte Alta a São Cristóvão do Sul, depois o lote 7 de São Cristóvão do Sul a Curitibanos e o lote 8 de Curitibanos a Campos Novos. Então a perspectiva é da BR-470 duplicada até Campos Novos. E aí agora a gente fala de um período de tempo longo, claro, até chegar nessa conclusão, mas já há o edital de licitação para contratar o projeto da obra. Olha, vamos falar agora, vamos para Brasília falar de STF, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem o compartilhamento com a Controladoria Geral da União, a CGU, das investigações abertas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados na corte. Com a decisão, a CGU vai receber cópias das investigações que envolvem os atos do 8 de janeiro e fraude nos cartões de vacina de Bolsonaro, joias doadas pelo governo da Arábia Saudita, uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para espionar opositores,
interferência da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022 e sobre a atuação de milícias digitais para atacar a democracia brasileira. Apesar de autorizar o compartilhamento dos dados, Moraes não permitiu que delações premiadas sejam enviadas ao órgão. Pois é, continua em evidência, logicamente, Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal e também não só Jair Bolsonaro, os seus apoiadores, os principais apoiadores são alvo. Nós temos aí o Carlos Jordi, que tem sido alvo foi alvo da Polícia Federal, com base numa frase de uma conversa de WhatsApp, uma situação totalmente autoritária, fora dos padrões de atuação da Polícia Militar, mas logicamente porque é uma perseguição a Jair Bolsonaro e seus aliados, principais aliados. A Carla Zambelli me parece que seja o próximo alvo aí também do Supremo Tribunal Federal. E olha só, né? Quando eu vejo aqui interferência da Polícia Rodoviária Federal nas eleições, nossa mãe do céu, e a interferência do Supremo Tribunal Federal nas eleições 2022, qual foi a interferência deles nas eleições de 2022? Enfim, né? Uma situação aí que não sai, o nome de Jair Bolsonaro não sai dos holofotes. Aí, logicamente, que com processos, com toda essa situação de investigação, situações que já foram resolvidas, por exemplo, essa questão de fraude nos cartões de vacina, já foi visto, já foi resolvido, mas eles continuam mexendo, tudo está sendo botado num panelão e remexido. De vez em quando isso vem para a mídia, o Supremo dá uma mexida nessa situação para ir fazendo aquela situação, sabe aquela casa em que eles vão tentando derrubar, tirando um tijolinho aqui, tirando um tijolinho ali, tirando um tijolinho lá. Então eles vão batendo, daqui a pouco a expectativa é que a casa caia, né? Que a audiência do Jair Bolsonaro, aquele capital político que ele tem, que está levando aí para as eleições municipais também, que ela seja reduzida. Esse é o grande objetivo, de que ele e os seus principais apoiadores tenham o seu campo de atuação muito reduzido. É uma perseguição assim que a gente não vê há muito tempo acontecer na política brasileira. Olha, o presidente ucraniano pede investigação internacional sobre queda de avião russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo para que seja realizada uma investigação internacional sobre a queda de um avião russo. Zelensky expressou sua preocupação com o incidente e ressaltou a importância de esclarecer as circunstâncias que levaram à tragédia. O presidente destacou a necessidade de uma investigação imparcial e transparente envolvendo especialistas de diferentes países a fim de garantir a busca pela verdade e a responsabilização dos responsáveis. A queda do avião russo ocorreu em circunstâncias ainda não esclarecidas. Zelensky espera que a investigação internacional possa trazer respostas conclusivas sobre o ocorrido. Esse avião que inclusive estava transportando presos, né? Ali de guerra da Ucrânia, né? Que foram presos pelos russos, e esse avião estava com esses presos de guerra e foi derrubado. E segundo as informações, por isso que o Zelensky está se manifestando, as informações que circulam aí também, que uma das possibilidades é que a própria Ucrânia tenha derrubado esse avião, né? E como ele era um avião russo, não sei se não sabiam que tinham mais de 75 ucranianos lá dentro, que eram prisioneiros de guerra, e, enfim, foi derrubado o avião. E agora o Zelensky está pedindo investigação, enfim, não se sabe se isso é jogo de cena, se ele sabe exatamente o que aconteceu e está vindo pedindo investigação séria e tal, fazendo um joguinho de cena ali, sabendo exatamente o que aconteceu, mas o fato que isso aí vai acirrando cada vez mais as tensões que, se é que se precisa ter alguma coisa para acirrar, alguma tensão lá que já anda tensionada faz tempo. Na verdade, Odair, a investigação se dá justamente porque a própria Rússia afirma que o avião transportava esses prisioneiros e a Ucrânia afirma que transportava mísseis e munições. Então, por conta dessa discussão também, que a Ucrânia busca
essa investigação internacional com imparcialidade, porque como já foi dito aqui muitas e muitas vezes, em uma guerra a primeira vítima é a verdade. Então não se sabe, né? Como a Rússia também está afirmando que transportava prisioneiros e a Ucrânia afirma justamente o contrário, então busca-se essa investigação internacional. Olha, um microchip cerebral para tratamento de toque é inserido pela primeira vez em Santa Catarina, e isso aconteceu em um hospital de Florianópolis, que realizou pela primeira vez no nosso estado uma cirurgia para tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, por meio do implante de um microchip cerebral. Responsável pelo procedimento, o neurocirurgião Wilker Noner Campos explica que a cirurgia é um avanço importante. Ela é indicada a pacientes encaminhados por psiquiatra que não respondem a tratamentos tradicionais. Inovação chegando aqui em Santa Catarina, microchip cerebral. Essa onda do microchip está começando, né? Agora para tratamento do toque. Mas, Fórum Econômico Mundial, a questão da tecnologia sendo preconizada. Olha, o Schwab, que é lá do Fórum, um dos líderes lá do Fórum Econômico Mundial, ele chegou a falar sobre a inteligência artificial e ligada inclusive às eleições. Veja só o que o Klaus Schwab chegou a mencionar. Ele dizendo que através da inteligência artificial a gente pode vir a deixar de precisar de ter eleições, porque a inteligência artificial já saberia previamente qual seria o resultado das eleições. Então, a gente não precisaria mais ter eleições nos países através da inteligência artificial, porque ela saberia, inclusive, quem seria o eleito no caso de eleições. Há quem diga que ela mesmo algum dia será eleita, né, Aldair, porque a inteligência artificial, ela responde muito mais rápido que um ser humano, ela tem as respostas e os resultados para decisões muito difíceis. Agora só resta saber quem é que alimenta e alimentará a inteligência artificial, porque dependendo da interpretação de quem alimenta ela de informações, ela vai seguir aquele padrão, aquela tendência, né? Mas há quem diga aí que um dia o mundo será comandado pela inteligência artificial. E aí vem aquela cena, né, do filme aí Todo Mundo em Pânico, dos iPods dominando o ser humano. Um dia o ser humano será, claro, escravo da inteligência artificial, se formos por esse lado. E olha, comentando um pouquinho mais sobre essa cirurgia de toque, né, que foi implantado um microchip aí no cérebro da pessoa, cirurgia de toque, só para a gente entender como ela funciona, porque é algo muito interessante, né? Essa cirurgia é uma técnica de estimulação cerebral profunda, né? Uma ferramenta que permite guiar aí o microchip, né? O eletrodo, como se fosse um GPS. Então o chip, ele é um fiozinho conectado aí numa bateria, igual um marca-passo. Aí a partir dali é possível programar os neurônios disfuncionais, né? Aqueles neurônios que levam a pessoa a este problema. O chip manda energia e cria um campo elétrico, e esse campo então vai gerar o ajuste dessa disfunção elétrica que está causando problema aí nos neurônios, né, da pessoa. Então, basicamente, esse é o funcionamento desse microchip dentro do cérebro que vai tratar este toque, né, desse paciente aí. O problema todo da tecnologia é o seguinte: tem gente usando ela e pensando ela para o bem, mas tem muita gente também pensando e como utilizar ela para domínio, para poder. Enfim, vejam só, né? Se um microchip é capaz de gerar disparos elétricos, impulsos elétricos para uma questão de comportamento, porque é comportamental, a questão do toque é comportamental, para alterar o teu comportamento, vejam só onde a tecnologia já está e o que pode ser feito a partir disso então, né? A greve geral contra medidas de Javier Milei começa com 130 mil pessoas nas ruas de Buenos Aires.
presidente argentino Javier Milei enfrenta nesta quarta-feira, ou enfrentou ontem, a primeira greve geral com apenas 45 dias de governo. A manifestação ocorreu em rejeição ao ajuste fiscal e a um amplo plano de reformas de leis e normas em vigor há décadas na Argentina. Décadas que levaram a Argentina onde ela está hoje, né? Num lugar não muito bom. Desde a manhã de ontem, manifestantes se reuniram em Buenos Aires, carregando faixas com slogan como "O país não está à venda". O protesto, que começou em frente ao Congresso Nacional e arregimentou milhares de argentinos, foi convocado, claro, pela Confederação do Trabalho, a CGT, maior central sindical do país. E esse era sempre o maior desafio do Javier Milei. Já se sabia desde o início que é enfrentar os sindicatos, que têm muito poder. Logicamente que com a esquerda no poder durante muito tempo, os sindicatos foram fortalecidos, muito fortalecidos, que era o que aconteceu, o que acontecia aqui no Brasil também. Durante os últimos anos, os últimos 4 anos, houve um maior equilíbrio de forças, mas até antes, os sindicatos também tinham muita força, CUT e outros sindicatos aqui no Brasil, e é o que acontece lá na Argentina. Hoje os sindicatos ainda têm muita força, muito poder, principalmente quando tem um governo que não é um governo alinhado aos peronistas lá na Argentina. E a greve é uma resposta, então, a essas alterações no regime trabalhista promovidas por Milei, que limitam o direito à greve e afetam o financiamento dos sindicatos, claro, né? A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, criticou os organizadores do protesto, chamando-os de sindicalistas mafiosos e gestores da pobreza. Porque quem não quer o desenvolvimento, quem não quer que o país saia do buraco, ela tem razão em chamar em gestores da pobreza, que é administrar a pobreza e não a riqueza dos trabalhadores, a prosperidade dos trabalhadores. Assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta quinta-feira.